Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês a parte 3 da nova saga de Cavaleiros do Zodíaco. Hoje vamos conhecer em detalhes a história da saga Saint Seiya Time Odyssey. Essa é uma saga oficial criada por Jerome Yauch e Arnold Dolin, com parceria de Masami Kurumada. Gostaram do tema? Então sem mais delongas, já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. A lua cheia ilumina o céu noturno. Somos levados até a mansão Kido, onde Saori conversava com seus cavaleiros. Seiya pergunta se Athena acha mesmo que é aquele deus quem está por trás de tudo isso, e a deusa Athena acredita que sim. Segundo a mitologia, Cronos é o deus do tempo que governa as 12 horas, e Arctos é um desses 12. Shun dizia, mas parece que ele não queria a vida de Athena e nem a armadura de ouro. Apenas a vida do meu irmão parece interessá-lo. Seiya pede para Shun não ficar preocupado. Seu irmão é o mais forte entre nós. Ele não vai ser derrotado por ninguém, pode acreditar. Saori diz que talvez isso seja verdade, porém ela sente que a vida de Ikki está correndo um grande perigo. Precisamos chegar até ele o mais rápido possível. Seiya fala que eles precisam saber onde Ikki está. Nem sabemos se ele ainda está no Japão. Shiryu diz que eles não podem perder tempo e devem procurar por ele. Saori acredita que Ikki pode ter voltado para a Ilha da Rainha da Morte, porém Yoga revela que sabe onde o Fênix está. Ele deve ter ido para a Ilha Canon. Seiya pergunta por que ele iria para a Ilha Canon. Yoga responde, quando nos encontramos pela última vez, Ikki ainda estava tendo problemas com seus ferimentos, então eu contei a ele sobre o vulcão desta ilha, um lugar onde os cavaleiros feridos vão recarregar as suas energias antes de travar uma nova batalha. Os cavaleiros então entendem a suspeita de Yoga e decidem começar sua busca pela Ilha Canon. Vemos Ikki de Fênix andando em direção do vulcão daquela ilha. Vemos algumas ruínas que circundam aquele lugar. E de repente 2 lanças em forma de ponteiros são arremessadas e acertam o solo próximo do pé de Ikki. Ikki pergunta quem estava ali, e então o inimigo se revela. Aqueles eram estigmas do exército de Cronos, os soldados mais fracos que servem a esse deus. Eles diziam, Cavaleiro de Fênix, a sua hora chegou, então quer dizer que veio se curar no vulcão? Que pena que você está ferido, será muito mais fácil derrotar você, especialmente porque está sozinho, sem seus companheiros para te ajudar. Ikki responde que não precisa de ninguém cuidando dele. Os estigmas concordam que isso é verdade, você é um lobo solitário, que gosta de andar sozinho. Ikki sorri e diz estar sozinho por opção, já os estigmas são numerosos por covardia. Os servos de Cronos respondem, seu idiota, sabia que somos os estigmas e servimos ao deus Cronos, não temos medo de você, chega de conversa, morra Fênix. Os estigmas partem para o ataque e vão na direção do Cavaleiro de Fênix. Eles usavam armas como lanças, nunchakus e shurikens. Porém, Ikki permanece imóvel e ao abrir seus olhos, ele dizia, bando de idiotas, vocês não são páreo para mim. Ikki ataca com seu poderoso golpe a ave Fênix. Os estigmas são atingidos pelo poderoso bater de asas da Fênix. Um golpe incandescente que consegue destruir facilmente os seus adversários. Os estigmas sem vida caem no chão, e Ikki, observando isso, dizia, vocês são os guerreiros de Cronos? Mas que patético, mesmo com um braço ferido, vocês não deram nem para o cheiro. Um dos estigmas, porém, responde, não pense que se safou, seus verdadeiros assassinos estão chegando. Ikki fica surpreso com essa afirmação do inimigo, e de repente, vários fios se aproximam do cavaleiro e prendem o seu corpo. Ikki se perguntava o que era aquilo, de onde esses fios estão vindo. Os fios saíam de uma espécie de portal dimensional, e de repente, 3 vozes femininas também são ouvidas. Elas diziam, encontramos você, Ikki de Fênix, o cavaleiro que renasce das cinzas. Mas isso acaba agora, minhas irmãs e eu eliminaremos o seu destino. Ikki começa a ser arrastado para dentro do portal, porém o cavaleiro dizia, ninguém decide o meu futuro além de mim. As mulheres perguntam se ele acreditava mesmo nisso. Nós provaremos que você está errado, em nosso mundo Erebus.
dentro do portal Ikki se viu arrastado para um mundo cinzento. Aquele lugar em ruínas se chamava Erebus. O cavaleiro se perguntava o que era aquilo. Esse é um mundo de pesadelos. As inimigas então respondem: Cavaleiro de Fênix, você está atualmente no mundo dos sonhos e do destino. É aqui na teia dos sonhos que passado, presente e futuro se entrelaçam. Olhe para todos esses fios ao redor. Nós os tecemos com nossas mãos. Cada um deles representa o destino de um ser humano, desde a infância esperançosa, sua vida adulta de desespero e, por fim, o momento fatídico da sua morte. Aqui está o seu próprio fio da vida, Fênix. E que nesse momento tem contato com vários momentos de sua vida, sendo passado, presente e futuro. Ele relembra sua infância quando protegia Shun, relembra a morte de Esmeralda, a batalha contra Seiya e também seu futuro como receptáculo de Hades. As inimigas então finalmente aparecem e dizem: por alguma razão você tenta fugir de nossa vontade, mas não se preocupe, graças a nossas auras vamos consertar isso diretamente. Ikki fica surpreso e pergunta o que elas queriam dizer com auras. De repente, 3 armaduras aparecem sob cada uma daquelas mulheres, e uma delas dizia: Aura é o nome da proteção usada pelos 12 guerreiros mais poderosos a serviço de Cronos. De repente vemos os fios do destino que mantinham aquele mundo em ruínas. Os fios seguravam as construções destruídas que flutuavam pelo local. As moiras então revelam que as auras são banhadas pela micropoeira de Erebus. Elas nos permitem escapar da passagem do tempo, já a sua armadura não tem essa habilidade. Cavaleiro, veja como está a sua cor. Nesse momento Ikki se assusta, a sua armadura de Fênix estava completamente cinzenta. As mulheres revelam que a armadura de bronze ficou assim porque está inerte. Nenhuma armadura pode viver no mundo atemporal de Erebus, exceto as nossas auras, é claro. De repente as auras se desmontam e vestem o corpo das 3 inimigas de Fênix. Ikki pergunta quem seriam aquelas mulheres afinal, e elas respondem: nós somos as moiras, as 3 irmãs tecelãs do destino. Eu me chamo Cloto, a criadora, aquela que tece o fio da vida. Eu sou Lachesis, a diretriz, aquela que coordena o fio da vida. E eu sou Atropos, a implacável, aquela que corta o fio da vida. Você não vai sair daqui até se submeter à nossa vontade. E sou eu, Cloto, quem vai cuidar disso. Ikki responde: eu não sei o que vocês querem de mim, mas não sou um fantoche que vocês comandam usando fios. Cloto avança dizendo que irá provar o contrário. Ela ataca Ikki com seu poder, a roda de fiar esmagadora, porém o Fênix consegue se esquivar no último instante. Ikki concentra o Cosmo em seu dedo e diz: já que me trouxeram ao mundo dos sonhos, vou te mostrar o que é um pesadelo. Golpe fantasma de Fênix. Ikki dispara o golpe fantasma, acertando em cheio a mente de Cloto. As suas irmãs ficam surpresas ao presenciarem esse acontecido. Ikki diz que é inútil para as moiras tentar chamar Cloto agora. Eu ataquei diretamente o seu cérebro. Ela está lutando com seus demônios agora. Lachesis, Atropos, podem vir. Nesse momento Ikki se assusta. Cloto começa a rir. O Cavaleiro de Fênix fica surpreso ao perceber que a serva de Cronos estava consciente. Cloto responde que sim, você realmente acreditou que poderia me derrotar com essas ilusões? Nós nos alimentamos dos pesadelos da humanidade desde o início dos tempos. As demais moiras dizem que Ikki subestimou a sua irmã. Cloto mostra ao nosso convidado qual é o verdadeiro poder do Erebus. Cloto diz que fará isso com prazer. Ela eleva seu Cosmo e ataca Ikki com seu golpe, a roda de fiar infernal. O Cavaleiro de Fênix é atingido e sua armadura, que estava inerte, é completamente destruída. Ikki é jogado com toda a força em uma das ruínas daquele lugar. O Fênix estava ferido e ao se aproximar Cloto dizia: seu fogo se apagou, Fênix, e sua armadura, que é poderosa no mundo real, se despedaçou. Agora ela não é nada mais do que poeira no Erebus. Ikki caído responde: você ainda não me derrotou. As moiras então se pronunciam: você realmente acha que está no controle do seu destino? Ainda acredita que ninguém pode manipular você? No entanto, minhas irmãs e eu já intervimos 2 vezes em sua vida miserável. A primeira vez foi no dia em que foram escolhidos os seus locais de treinamento, quando ainda eram crianças.
No exato momento que seu irmão Shun colocou a mão na caixa para pegar o seu papel, tecemos a teia do destino para colocá-lo na Ilha da Rainha da Morte. Sabíamos que você iria se rebelar se tivesse puxado este lugar por conta própria, assim como sabíamos que por amor a Shun você tomaria o lugar dele se o destino o escolhesse. E que não consegue acreditar nessas palavras. Ele diz que isso é impossível. Cloto então continua: não foi sua escolha, e sim graças à nossa intervenção que você partiu para a Ilha da Rainha da Morte para obter a armadura de Fênix. Mas esse foi apenas o primeiro passo para completar o plano de Cronos. Você tinha que se tornar o inimigo dos Cavaleiros de Atena, pois eles acabariam matando você. Então intervimos uma segunda vez. Dessa vez foi no coração do santuário, para alterar o destino de seu mestre Guilt. As Moiras também influenciaram o passado do mestre de Ikki. Quais serão as verdades reveladas neste combate? Não perca a parte 4 de Saint Seiya Time Odyssey aqui no canal. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?